Dela Cruz pedindo para sair depois da sacanagem que fizeram com ele. Flamengo finaliza a saída de Wesley hoje para Roma. E mais um negócio fechado no Mengão. E tudo sobre Bragantino e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês com toda a humildade desse mundo para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis. Não paga nada, mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal. Porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. E antes de começar, galera, falando do nosso Mengão, eu quero dar uma boa notícia aí para a nação rubro-negra, é que o Vasco empatou ontem e foi eliminado da Copa Sul-Americana, galera. Foi eliminado aí por suco de uva Del Valle. É isso aí, então já começa dando uma boa notícia, Vasco aí sendo eliminado pelo Del Valle, galera, é isso aí. Vamos mudar de assunto e falar agora de Campeonato Brasileiro. Flamengo que enfrenta o Red Bull Bragantino hoje às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Bragança, galera. Esse é um jogo sempre difícil para o Flamengo. O Flamengo nunca conseguiu vencer o Bragantino em Bragança, então um jogo realmente complicado para o Flamengo. O Flamengo tendo que vencer esse jogo para continuar aí brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. A novidade é o Bruno Henrique, que estava suspenso, está de volta para esse jogo contra o Bragantino, né? O Flamengo tem mais um desfalque, que é o Alan, né? Que está, no caso aí, desfalcando o Flamengo por controle de carga, né? Sentiu algum desconforto, então vai estar sendo poupado, né? O Everton Araújo provavelmente vai estar entrando no lugar dele, né? Então o Flamengo com mais um desfalque, o Flamengo que tem 7 desfalques aí, praticamente a bruxa tá solta no Flamengo, muitos jogadores aí lesionados, então aí são 7 jogadores, então literalmente a bruxa tá solta ali no ninho do urubu. No caso aí tem o Danilo, que também tá fora, Alexandro, Ayrton Lucas, Pulgar, Dela Cruz e Michael. São 7 desfalques aí que o Flamengo tem, então aí o Flamengo com a bruxa solta aí em relação aí à contusão. Galera, também o Cruzeiro joga hoje também, Cruzeiro que tem também um jogo muito difícil contra o Corinthians fora de casa. Então o Flamengo ali no calcanhar de Aquiles ali, mordendo o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro. Caso o Cruzeiro tropece, o Flamengo vence, o Flamengo consegue aí voltar à liderança do Campeonato Brasileiro, galera. Vamos mudar de assunto e falar aí do meio-campista Saul, que chegou ontem ao Rio de Janeiro na parte da tarde. Saul, jogador muito simpático, tirou bastante fotos ali com os torcedores, então mais um reforço chegando no Flamengo, vai fazer exames médicos para o Flamengo estar fazendo aí o anúncio oficial do nosso Mengão. Mas voltando aí a falar do Campeonato Brasileiro, eu vou estar falando a provável escalação do nosso Mengão para esse jogo aí contra o Red Bull Bragantino. É o Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela, Everton Araújo, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha, o Wallace. Prefiro o Wallace, porque Cebolinha entra, não faz nada, não agrega em nada. E Bruno Henrique, que está voltando aí de suspensão. Essa é a provável escalação do Flamengo. Lembrando que é a provável escalação. Escalação oficial só sai uma hora antes do jogo aí do Flamengo. E ainda também, galera, falando de novidade, ainda também tem o Carrascal, que está para ser anunciado também ainda essa semana, né? Flamengo, a informação que nós temos é que o Flamengo está bem adiantado na negociação e ainda essa semana Carrascal ainda, além de ter chegado o Saul, o Flamengo pode estar anunciando também ainda essa semana a chegada do Carrascal, galera. Vamos mudar de assunto e falar agora do Wesley, a situação do Wesley com a Roma, né? No caso aí, provavelmente o Flamengo vai estar sacramentando hoje aí a venda do Wesley. O Flamengo que aceitou a proposta de 25 milhões de euros mais 5 de bonificação, totalizando 30 milhões de euros, cerca de 195
milhões de reais. Flamengo efetuando, no caso, fechando essa venda, vai ser a venda mais cara de toda a história do Flamengo, 195 milhões de reais. Então o Flamengo que pediu, aceitou a proposta, mas pediu 48 horas para dar, no caso, sacramentar a negociação com a Roma, e esses 48 horas vence hoje. Então o Flamengo que pediu 48 horas por conta de o BAP deu uma ordem no Flamengo para só vender o Wesley quando tiver um substituto para o jogador, para estar jogando ali na lateral direita. Então o Flamengo pediu 48 horas para dar tempo de procurar um jogador para estar substituindo o Wesley. Então esses 48 horas bate hoje, encerra hoje, então o Flamengo hoje pode estar decidindo se caso vende o Wesley para Roma ou não, galera. Vamos mudar de assunto e falar agora do Runco versus De La Cruz. Todos sabem que a grande polêmica, vazou um outro áudio aí prejudicando o jogador do Flamengo, vou ser bem claro, prejudicando o jogador do Flamengo, como aconteceu com o Pedro, né? Mas acontece que esse para mim foi pior. Situação De La Cruz expôs também o jogador, praticamente queimou, atrapalhando a carreira do jogador. Então esse para mim foi pior, porque o Runco, o doutor Runco, médico geral do Flamengo, ele falou sobre o De La Cruz, falando que o De La Cruz tem uma lesão crônica no joelho, que não tem cura. Falou também, no caso aí, se for vender o jogador, o clube que comprar o jogador vai ser para não jogar futebol, praticamente dizendo que não tem jeito, só se for para outra coisa, contratar o De La Cruz. Agora é muita sacanagem, muita covardia. O doutor Runco, experiente, fazer uma situação dessa. E pior, ele falou isso com o cara de um grupo de WhatsApp. Rapaz, aonde está a direção do Flamengo? Onde está o BAP? Onde está o presidente, que está uma verdadeira bagunça? O Flamengo está com a mania de desvalorizar a sua própria mercadoria, o seu próprio produto, como foi feito com o Pedro, desvalorizando o Pedro. Deixou vazar um áudio, né, falando que ia vender o Pedro por 15 milhões de euros, queria contratar um outro jogador, mas com o Pedro ali iria atrapalhar, que talvez não ia encontrar um clube para pagar 15 milhões de euros no Pedro, desvalorizando o jogador, deu aquele problema todo. O Pedro também errou, também deixou se abater com esse áudio vazado. Aí o José Boto não vem, não pede desculpa, que foi ele que vazou o áudio, no caso, para o jornalista, aí não fala nada, aí não pede desculpa. Agora, o doutor Runco falando assim, ó, como se fosse uma coisa normal, falando que o cara tem uma lesão crônica no grupo de WhatsApp, onde tem um montão de pessoas. Então tá, sinceramente, uma verdadeira bagunça no Flamengo, tá sem direção, literalmente. Cadê o BAP? Que é para acabar com essa bagunça, gente. Então tá uma coisa realmente complicada. Eu tenho informação que, no caso do Dr. Runco, ele não tem contato com os jogadores no Flamengo. Ele é o chefe geral, não só do futebol, mas como vôlei, natação, ginástica. Então ele no caso, um médico, o chefe geral, mas não só de futebol, que ele mesmo, ele não tem contato. Quem tem contato, no caso, com os jogadores, que cuida do jogador, é o doutor Fernando Sasaki e o doutor Luiz Macedo. Esses sim, eles têm contato com o jogador, eles é que cuida do jogador. Então a informação que eu tenho é que o doutor Runco não cuida de ninguém, não tem nem contato. E ele não tem contato e me fala uma situação dessa. É lógico, para ele falar, com certeza já foi conversado entre os médicos ali, o doutor Runco e, no caso, os outros médicos do Flamengo. Mas ele expôs o jogador, provavelmente o jogador vai pedir para sair do Flamengo, tá sem clima. E outra coisa, para sair, para vender um jogador, como é que vende jogador? Depois um doutor conceituado, um doutor muito conhecido, expor o jogador dessa situação, falando que o jogador tem uma lesão crônica no joelho, tem outra lesão no joelho esquerdo, que não serve para jogar mais futebol. Então são situações complicadas, realmente complicadas. Então tem que ser explicado, o doutor Runco tem que botar a cara, agora ele tem que botar a cara. Tem que botar a cara para explicar toda essa situação, porque literalmente expôs o jogador e queimou o cara, praticamente acabou com a carreira do cara, que não vai ver o clube para contratar o De La Cruz. Dificilmente. Agora tá sem clima. Provavelmente vai pedir para sair do Flamengo, porque não tem condição. Agora tem que acabar com essa bagunça, alguma coisa tem que acontecer aí em relação a essa bagunça que tá no Flamengo. Vamos mudar de assunto e falar agora de mais um negócio fechado no Flamengo. É isso aí, Flamengo fechou mais um negócio, Flamengo que fechou um novo patrocínio para colocar atrás, na parte de trás, em cima do número da camisa do Flamengo, que antes era o Mercado Livre, né? Então o Flamengo não renovou com o Mercado Livre, então o Flamengo fechando o novo patrocinador, e é o Rap Vida, é um plano de saúde
Então, assim, Flamengo fechando com mais um patrocinador para entrar ali na parte de trás no lugar do Mercado Livre. E Flamengo vai fazer uma reunião nesta quarta-feira que vem agora para ter uma reunião com o Conselho Deliberativo para ver se aprova ou não o novo patrocínio do nosso Mengão. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.